Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast aqui da plataforma Solution, mais um episódio da Quest de Educação. E se você não acompanhou nenhum episódio da Quest até agora, eu te convido ao fim desse podcast a dar uma olhadinha na nossa playlist, que eu tenho certeza que você vai se encantar pelos conteúdos que já estão por lá, assim como vai se encantar também com a conversa de hoje. O tema de hoje é metodologias ativas na educação brasileira, e eu deixo agora vocês com dois grandes mestres, professor Tiago e professor Max. Sejam muito bem-vindos ao SoloCast. Muito obrigado, Juliana. É um prazer enorme estar aqui e principalmente estar ao lado do professor Tiago, que é uma referência em educação no Nordeste. Professor Tiago, com o qual trabalho já há alguns anos em alguns projetos no campo da educação e também nas metodologias ativas. Eu quero começar já fazendo uma pergunta ao professor Tiago, que tem a ver com o momento no qual estamos inseridos. Nós estamos, no momento, passando por essa questão toda da pandemia. Hoje completa-se um ano da eclosão da pandemia no Brasil, e a pandemia alterou os canais, né? Alterou as práticas, alterou as rotinas escolares, como alterou, na verdade, as relações trabalhistas, profissionais, pessoais, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Você acha, professor Tiago, que as metodologias ativas, elas funcionaram ou deveriam ter funcionado como recursos, como ferramentas para efetivar, para tornar a educação mais eficaz, mais tangível, no sentido de conseguir, de alguma forma, engajar mais os alunos, envolver mais os alunos? Em outras palavras, foram utilizadas metodologias ativas, estão sendo utilizadas ou não? E se não, eu vou logo perguntar por quê. Olá, Max, professor Max, é um prazer sempre estar batendo esse papo com você, né? Eu queria agradecer o convite, agradecer também ao pessoal da plataforma Solution, satisfação estar com vocês aqui pela primeira vez. Com o Max, a gente já fez alguns debates em diferentes temáticas algumas vezes, mas é sempre um prazer estar debatendo com você mais uma vez. Sobre a sua pauta aí que você traz, né, de como essa ideia de metodologias ativas, essa ferramenta das metodologias ativas foi ou são úteis, sobretudo nesse momento de pandemia, eu entendo o seguinte, Max. Primeiramente, já era uma tendência natural da educação, né, o maior protagonismo do aluno em sala de aula. Né? A gente tem uma mudança na educação, porque a gente tem também uma mudança no cenário do mercado de trabalho, onde as pessoas precisam agora ser mais dotadas de algumas habilidades e competências, e não tão somente daquele conteúdo memorizado típico daquela educação mais tradicional, onde talvez tenha permeado a escola em que nós cursamos, né? Então, como é que eu vou desenvolver habilidades e competências no aluno? Com prática. E se eu quero estimular a prática, eu tenho que estimular a atividade do aluno, ou seja, eu tenho que ter um aluno ativo. Eu tenho que adotar uma metodologia onde o aluno não seja um mero receptor de informação, onde o aluno se porte de forma ativa e protagonista em sala de aula. Essa já era uma tendência da educação, né? A pandemia que trouxe esse processo de distanciamento social, eu vejo que ela catalisou essa situação, né? O aluno ele está agora distante do professor, por trás de uma tela, certo? Se ele está por trás de uma tela, agora mais do que nunca, ele precisa ser ativo na própria educação. Eu já não via a educação tradicional como sendo o único recurso viável para
o atual cenário. E quando eu digo atual cenário, eu quero dizer do século XXI, e não necessariamente do ano passado para cá. Né? Eu já vi a necessidade de existir uma mescla do ensino tradicional com as metodologias ativas. Né? Eu já enxergava, eu já compartilhava dessa opinião de ser necessário existir uma mescla. E agora, com essa situação de distanciamento social, em meu entendimento, essa ferramenta do uso das metodologias ativas, ela se faz ainda mais necessária. Né? A gente precisa que o aluno seja ativo, primeiro porque o cenário, o mercado pede profissionais ativos. Segundo, porque nesse momento o professor distante dele vai precisar, vai necessitar dessa participação mais ativa dele. Agora, se o uso dessas metodologias, dessa ferramenta, foi feita ou não, num cenário nacional, eu acredito que ele vem sendo feito, sabe, Max? Esse uso vem sendo feito. Por quê? Porque você dá treinamentos nessa área de metodologias ativas. Né? Eu também gosto de estar debatendo bastante essa área. A gente percebe que era uma coisa ainda muito embrionária esse estudo no país. Apesar de estar se falando muito disso há um bom tempo, a prática disso, eu percebo que era algo ainda muito embrionário. Então, eu acho que foi uma ferramenta a qual muitas escolas e muitos professores recorreram, porém, se foi usado de forma a contento ou da forma que realmente a gente almeja, acredito que ainda não. Acredito que a gente está caminhando para isso. Né? Acredito que é um processo que vinha a passos lentos e que agora ele foi catalisado, né? Ele passa por uma aceleração. O discurso, a discussão sobre a pandemia, ela nos traz alguns inputs interessantes. E eu não quero localizar o nosso bate-papo na pandemia. A pandemia é um pano de fundo, é uma situação na qual estamos inseridos, mas ela abreviou, ela antecipou uma tendência na educação, que foi trazer a tecnologia cada vez mais para a sala de aula. Se não fosse a tecnologia, durante esse ano, praticamente não teria existido a atividade docente e uma atividade discente. Não teríamos aprendentes e ensinantes. Não teria o processo ensino-aprendizagem. Ok. Mas algumas escolas, educadores, professores, ainda confundem o ensino híbrido com o ensino remoto. Não são coisas iguais. O ensino híbrido, pela sua natureza, ele atrai o uso da tecnologia, mas não só. Eu não posso dizer que o professor que está dando aula pelo computador, usando essa mídia, usando essa tecnologia, está utilizando ensino híbrido. Ele está ensinando remotamente, mas não obrigatoriamente ele está utilizando o híbrido. Algumas escolas, não é o caso da escola na qual você atua, professor Tiago é coordenador geral pedagógico do Colégio Mater Christi no Rio Grande do Norte. Ele é quem assina, de certa forma, a pedagogia, a didática da escola, acompanha os docentes, acompanha a equipe técnica, é o gestor nessa área. E foi uma das escolas que eu vi que mais rapidamente se adaptou a essa necessidade de utilizar a tecnologia, ou de implantar rotinas híbridas, utilizando metodologias ativas. Porque uma das coisas que as escolas se embananaram, e algumas bateram cabeça, inclusive grandes escolas brasileiras, escolas caras, escolas de referência. E o que foi que essas escolas fizeram? Elas começaram a dar aula tradicional, expositiva, pelo computador. Então, estavam dando 5, 6 horas para meninos, às vezes, de 8 anos, 9 anos, 11 anos, 14 anos, para que ele ficasse vidrado no computador. E aí houve o advento do gazeamento moderno, né? Que quando eu fiz faculdade, eu gazeava a aula indo para o botequim.
logicamente, discutir literatura, porque eu fiz letras, né, professor Tiago? Não estava lá apenas para beber, estava lá para discutir literatura, filosofia, história, essas coisas. Mas que eu saía da aula, eu saía. Hoje não, hoje para gazear a aula, basta o cara desligar a câmera, desliga o som, e ele vai fazer outra coisa, inclusive dormir. Então, eu fiz esse preâmbulo para lhe perguntar como é que você agiu, ou a sua escola, os seus professores agiram para conseguir o engajamento dos alunos utilizando a tecnologia como remédio para essa dor da pandemia. Pronto, eu vou responder a pergunta, mas antes eu vou me dar aqui o direito de fazer alguns comentários dentro da sua fala também, certo? Pois não, fique à vontade. Você fez uma colocação que você disse assim, ó, né, essa situação de pandemia e distanciamento social, ela intensificou e trouxe cada vez mais a tecnologia para dentro da sala de aula. Eu acho que ela trouxe a sala de aula para dentro da tecnologia, não foi? Muitas escolas debatiam se podia ou não levar o celular para dentro da sala até pouco tempo, né? Aí a sala veio para dentro do celular. Inverteu agora radicalmente, né? É um primeiro comentário. O segundo, você muito pertinente a sua fala, é essa confusão que se tem feito sobre ensino híbrido, né? Na verdade, talvez a gente até esteja fazendo uma exposição híbrida. Não sei, tem escolas, por exemplo, a gente tem um cenário hoje em dia que já tem aulas presenciais em alguns estados, ou fechou em alguns, tem outros para algumas séries, e aí boa parte dessas aulas às vezes é transmitida para quem está em casa, e tem se chamado isso, inclusive as autoridades têm chamado isso de ensino híbrido, porque o professor está ali dando aula tanto presencialmente para parte dos alunos, como remotamente para outros alunos. É importante perceber que o aluno não está recebendo um modelo híbrido. Eu tenho um grupo de alunos que está assistindo aquela aula e absorvendo aquele conteúdo inteiramente presencialmente, e eu tenho outro grupo de alunos que está recebendo aquele conteúdo tão somente de forma remota. Então, não existe aí, para aquele aluno, um ensino híbrido. Eu tenho um modelo ou outro para aquele aluno. Ah, Tiago, mas aí tem escolas que fazem rodízio. Eles assistem algumas aulas de um jeito, outras de outro. Beleza. Se ele assistiu a aula de matemática presencialmente e a de biologia remotamente, ele continua recebendo o conteúdo só de um jeito. Porque matemática remete a um conteúdo, biologia remete a outro. O que seria ensino híbrido em sua origem, né? Ele, me parece que nesse momento ele tomou um outro significado. Né? Não estou querendo corrigir, porque às vezes as coisas assumem significados diferentes a depender da situação. Né? Você é professor de língua portuguesa, sabe disso melhor do que eu, pode inclusive me corrigir aí se eu tiver falado alguma besteira. Mas, em sua origem, ensino híbrido seria abordar o mesmo conteúdo ou continuar a abordagem de um determinado conteúdo de maneiras diferentes, de modo a facilitar o aprendizado do aluno. Eu tenho uma turma, comecei a abordar um conteúdo de forma presencial, passa agora uma atividade com uso de tecnologia, virtualmente, passo um game, depois eu volto para o papel. Dessa forma, o aluno recebe, de fato, o ensino híbrido, e aquele que assimila muito bem o modelo tradicional o faz dessa forma, e aquele que não assimila tem a oportunidade de assimilar por meio de tecnologias. Isso seria, em sua concepção, a ideia de ensino híbrido. Né? O que a gente tem aqui, na verdade, é uma exposição de duas formas, mas o aluno só recebe de uma. Então, pedagogicamente falando, não sei se esse termo foi meio desvirtuado. Bem aplicado. Digamos assim. Seria bem aplicado. Mas se você hoje pudesse jogar os búzios e fazer um processo de evidência sobre o futuro, você acha que a pandemia modificou algo? Transformou alguma coisa? A educação vai levar alguns cacoetes, alguns processos, a educação aprendeu alguma coisa com esse período? Pronto. Eu acho que
é uma tendência que já vinha acontecendo, como a gente falou, e eu acredito que isso foi catalisado, né? Ele foi acelerado. Remetendo agora aqui à escola onde a gente trabalha, que foi a sua segunda pergunta, e já aproveitando para responder essa também. Aqui a gente buscou ajustar uma combinação, ainda no ano passado, de aulas síncronas com aulas assíncronas, né? De forma a não termos ali uma quantidade de aula seguida, sequenciada, totalizando uma carga horária muito exaustiva para o aluno. Então, a gente fez aulas assíncronas, vídeos, com a primeira exposição dos conteúdos. Esse vídeo encerrava-se com indicação de atividades para o aluno fazer. Aí é onde entra a metodologia ativa. A gente fazia indicação de atividades, onde eles podiam fazer em grupo. Tiago, como é que eles faziam atividade em grupo se estava distanciado? Eles se organizavam em grupos do WhatsApp, né? Alguns eram debates em YouTube. Então, a gente começou a trazer o aluno para participar ativamente por meio de algumas atividades planejadas, seja um PBL, seja a produção de um storytelling e por aí vai, né? Depois a gente fechava essa aula no modelo síncrono, virtual mais síncrono, com o professor ao vivo, para fazer o fechamento da aula, né? Revisar, amarrar os pontos, tirar dúvida, fazer a conclusão e o fechamento em si. Então, foi assim que nós procedemos no ano passado. Esse ano nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte a oportunidade de voltar ao modelo presencial. E agora, respondendo essa sua próxima pergunta. A sua pergunta, salvo engano, foi: você acha que isso mudou alguma coisa? Na verdade, na minha primeira reunião com os professores esse ano, na Semana Pedagógica, o que eu disse foi: essa situação de distanciamento social e pandemia trouxe muita coisa ruim, mas deixou também alguns bons aprendizados. Não vamos esquecer os bons aprendizados, que eles continuem. Não é assim? Então, nós retomamos a aula presencial, mas o uso de tecnologia em sala de aula, o uso de algumas ferramentas virtuais, engajar essa galerinha mais jovem que é louca por tecnologia, por meio dessa tecnologia dentro da sala de aula, é uma coisa que a gente tem aplicado com maior intensidade. E aí sim a gente tem um ensino híbrido de verdade, né? Aqui a gente tem buscado fazer isso. Os ganhos que nós tivemos, seja porque professores aprenderam a usar ferramentas, seja porque os alunos desenvolveram mais autonomia, a gente tem buscado conservar e combinar com as possibilidades que o modelo presencial nos traz, né? Tiago, o Paulo Freire, uma vez comentando sobre o uso de metodologias, de métodos, ele argumentou que nem nós devemos cair num excesso de exposição oral, que viraria um verbalismo, e, ao mesmo tempo, não deveríamos cair num excesso de atividades, porque viraria ativismo. Há uma discussão sobre o uso de metodologias ativas, não é um consenso na educação. Há muitos educadores que acham que, pais, inclusive, educadores, comunidades, que argumentam que a metodologia ativa ela não vai ao cerne da questão. Os alunos, tudo bem, aprendem a trabalhar em grupo, trabalham habilidades socioemocionais, ok, bacana, mas que ela não entregaria mesmo de forma tangencial, de forma concreta, a aprendizagem. Porque ficaria muito dentro da atividade e não iria ao conteúdo. Principalmente quem faz defesas do estilo conteudista, desse estudar para realizar exames, como, por exemplo, o Enem. E aí, traduzindo em miúdos, dá para aprender a partir de metodologias ativas ou é modinha, Tiago? Olha só, eu acredito que dá sim para aprender a partir de metodologias ativas. Não acho também que a gente tenha que abandonar toda a explanação, né? O professor ele pode dosar uma abertura de aula, né?
começar a explanação de um conteúdo e depois disso partir para a metodologia ativa, ou tirar uma aula para fazer uma abordagem inicial do conteúdo e as próximas ser de metodologia ativa. Eu acho que é possível combinar o melhor dos dois mundos aí, né? Perfeitamente possível com um bom planejamento, mas aquele momento em que o aluno está fazendo, praticando a atividade, ela é sim um momento de aprendizagem muito válido. O que acontece é que a gente, às vezes, confunde um pouco o que é aprendizagem. Ah, ele não está aprendendo. Não está aprendendo o quê? Não está memorizando aquele conteúdo? Beleza, mas ele precisa mesmo memorizar o conteúdo? Qual é o advogado que tem as leis todas memorizadas? Eles sempre olham no código antes de... Os médicos estão sempre olhando exames antes de passar o remédio. O engenheiro não faz mais cálculo nem de calculadora, ele só joga as coisas na planilha. Precisa mesmo ter a tabuada decorada, o livro de história decorado, as regras de gramática decorada? Isso é que é aprendizagem? Será mesmo? Será que no modelo tradicional, onde os alunos em tese aprendem tudo isso, se você aplicar com esses alunos uma prova com o conteúdo do ano anterior, será que eles tiram nota boa? No modelo tradicional, o aluno foi aprovado de um ano para o outro. Se eu aplicar uma prova tradicional com o conteúdo do ano anterior, será que a turma tira nota boa? Ou os alunos que vão tirar nota boa é exceção? Porque se a turma não tirar nota boa, eu não sei se houve aprendizagem. Não é verdade? Agora, na hora que eu faço uma atividade, tem muita aprendizagem, sim, também. Você desenvolve habilidades, você aprende a pesquisar, você aprende a interpretar. No que diz respeito a Enem, é engraçado que as pessoas sempre falam muito de Enem para justificar o não uso das metodologias ativas, né? Perceba que eu não sou contra o uso do ensino tradicional. Sou a favor de uma combinação. E aí, o que você vai usar mais ou o que você vai usar menos, o professor vai dosando à medida que ele vai sentindo na turma e vai adequando o planejamento. Mas você sabe que eu trabalho com o Enem há um bom tempo, né? Na verdade, desde que o Enem começou e aí assumiu o papel do antigo vestibular, eu trabalho com o Enem, né? Sou professor de cursinho, né? Então, coordenador de cursinho. O povo fala do Enem como se o Enem fosse igual ao vestibular tradicional que nós fizemos naquela época. Tem muitas questões do Enem, que requer capacidade de analisar gráfico, analisar tabelas, interpretar charges, interpretar textos, resolver situação, problema. Não é o conteúdo decorado. Isso aí não tem nos livros. A situação, problema que cai em muitas questões do Enem, ela é uma proposta inédita de situação. O livro não prevê. O aluno decora o livro todo e chega lá e erra, porque não tem essa previsão. Então, a metodologia ativa ela é adequada, inclusive, no preparo para o Enem. Porque o aluno vai desenvolver uma maior capacidade de interpretar, de analisar, de criticar. Agora, se eu só faço aula expositiva, se 100% das minhas aulas é expositiva, o aluno vai desenvolver uma boa atividade também, uma boa capacidade também, que é de ouvir. Mas ela, por si só, não é boa, não. Ela é uma das boas características que uma pessoa pode ter. Ouvir e assimilar. Mas depois que eu ouço algo, eu preciso refletir sobre algo, externar isso, e por aí vai. Muito bom, Thiago. Uma das mudanças, das transformações que a educação trouxe nos últimos anos, não tem sido tão comentada quanto deveria, talvez em virtude da própria pandemia, que é a questão da BNCC. A BNCC nasceu e está sendo, no gerúndio mesmo, instalada nestes anos, inclusive com alterações profundas na grade curricular e em algumas práticas. Por exemplo, o ensino médio, como concepção, é outro ensino médio. Nós temos outras naturezas hoje para se trabalhar com o ensino médio. E, inclusive, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai trazer 10 competências. E conhecimento é a primeira, e apenas a primeira. Você vai precisar de senso crítico, de repertório,
saber apreciar e reconhecer e fazer e praticar arte. Você precisa saber trabalhar em equipe, precisa ser enfático, você precisa cooperar, você precisa ter educação digital, você precisa ter autoconhecimento, alta responsabilidade, até chegar à última competência que tem a ver com autorresponsabilidade, com responsabilidade, inclusive cidadania. Como é que você trabalha essas competências sugeridas? Sugeridas é um termo genérico, na verdade são impostas pela BNCC, utilizando apenas e exclusivamente o ensino tradicional. Como é que você, por exemplo, trabalha a capacidade de se comunicar, ou de ter gestão digital, de ter cultura digital, ou de argumentar, ou de trabalhar em equipe, somente utilizando as velhas fórmulas do ensino expositivo? Isso é possível ou é uma utopia? Olha, o conceito tradicional de competência, nos manuais aí de administração, de alguns cursos, ele pressupõe um tripé, o pessoal abrevia pela sigla CHA, né? Que a gente tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Porque se eu tiver conhecimento decorado na cabeça, eu sei o que é eu estudei engenharia, eu sei o que é um polo positivo, um polo negativo, mas eu não tenho a habilidade de emendar os fios, eu não faço nada. Não faço nada. Se eu tenho o conhecimento, tenho a habilidade, mas os fios estão ali torados, eu não tenho a atitude de me levantar da cadeira e emendar, eu também não sou competente, porque eu também não faço nada. Ser competente é fazer alguma coisa acontecer, isso é ser competente, né? Então tem que existir conhecimento, habilidade e atitude. No conceito da BNCC, ela traz um quarto elemento, né? Que é competência, habilidade e atitude para resolver situações, problemas do cotidiano de forma ética. Então, ele traz esse outro conceito embutido no que seria a competência que a escola precisa desenvolver. Se eu faço meus alunos escutarem a vida inteira dentro da escola, eu estou tentando desenvolver conhecimento. Mas a habilidade se desenvolve com prática. E a atitude se desenvolve com estímulo e oportunidade. Se toda vez que meu aluno tentar falar, eu mandar ele calar a boca, será que eu estou estimulando alguém a ter atitude? Não acho que estou. Não é? Se ele não tem a oportunidade de praticar, de errar, de tentar de novo, de errar e de tentar de novo, também não vejo como ele vai desenvolver habilidade, não. Eu acho que é conhecimento e talvez nem seja de forma tão eficiente. Tiago, como é que você está criticando a escola que você formou-se nela? Olha só, eu acho que a escola onde eu me formei era muito boa. Para mim. Para o mercado em que eu ia entrar naquele momento. Só que os jovens de hoje em dia, eu não sei se você concorda comigo, Marcos, se discordar já pode ficar à vontade também, claro, mas eles já são criados no berço para serem protagonistas. Por exemplo, a família hoje em dia pergunta ao filho o que é que ele quer comer no almoço. O menino não assiste a programação da televisão que o pai quer assistir. Ele tem uma TV ou um celular só para ele. Ele escolhe a programação dele. Ele participa ativamente das decisões da família, ainda que seja criança. Em outras gerações, não. A criança só absorvia a decisão dos pais. Então, essa geração ela é criada para protagonizar, ela já nasce protagonizando. Né? Como é que uma pessoa, um cidadão, seja ele criança, adolescente ou adulto, que está sendo criado para protagonizar, que é escutado o tempo inteiro, seja pela família ou pelos amigos, que tem o direito de opinar o tempo inteiro, como é que essa pessoa vai dar atenção a uma aula onde ela não tem essa oportunidade? Cara, ela vai achar chata essa aula. Ela vai achar essa aula sem sentido para ela.
Por mais que você esteja lá, mantendo a turminha calada, todo mundo prestando atenção, dificilmente eles estão absorvendo. Então, a escola onde a gente se formou, acho que era muito boa para mim. Tive um tipo de educação em casa. Fui preparado para um determinado mercado de trabalho. Mas esses meninos têm outro tipo de educação em casa. Tem outro tipo de relação com os amigos. Eles estão sendo preparados para um outro mercado de trabalho. Não tem como a escola não se adequar. A medicina mudou muito. A agricultura mudou muito. O agronegócio está aí para mostrar isso. A advocacia mudou, né? Direito. Como é que a escola não vai passar por mudanças? Não tem como não passar por mudanças. Né? Sabe uma coisa que eu costumo dizer, Thiago? Você que é um animal didático, né? O seu habitat é a sala de aula há muito tempo. Eu também sou dessa mesma espécie. O professor, na hora do recreio, do intervalo, está lá tomando o cafezinho dele com a bolacha creme cracker e toca a sirene ou a música, sei lá, ele se levanta e diz assim, eu vou dar a minha aula. Não é isso? Exatamente. Esse é o problema. Enquanto a aula for dele, o problema é dele. O que ele devia dizer é, eu vou lá para a nossa aula. O sentimento de aula, de construção, de ecossistema de criação, de cocriação compartilhada, é uma ideia de oficina. Uma das ideias mais modernas que se tem de educação hoje é a ideia de construção coletiva. É um mutirão que existe ali. Todos com um intento muito claro, com um escopo muito objetivo, que é aprender. E aprender e ensinar. O aluno tem muito a nos ensinar. Eu aprendi muito mais em sala de aula do que aprendi na minha faculdade. Mas muito mais. E a maioria dos professores com o qual falo diz a mesma coisa. Você diz a mesma coisa. Eles nos ensinam muito. Então, essa mudança de mentalidade que deve acontecer. É que ali deve se transformar em um ambiente de cocriação, de aprendizagem conjunta. Por isso, ativo. Alguém vai deixar o papel passivo e vai se tornar ativo naquele processo. E aquela tensão, aquele se debruçar no sentido de construir conhecimento, gera um conhecimento coletivo para todos. É mais ou menos essa ideia de uma educação moderna. E que eu sugiro que os educadores, que os professores entrem nesse universo, nessa estrada, que nós temos algumas pistas, mas não temos um GPS apontando tão claro. Né? Você tem algumas pistas. É muito mais inseguro do que a aula expositiva. A aula expositiva está aí há 500 anos, 200 mil anos, sei lá. Essa outra aula que a gente não consegue modular tão bem, ela é diferente. Ela traz outros desafios. E é aquilo que eu desejo que os educadores tenham essa tenacidade, essa coragem de entrar nesta vibe. E aí deixo as minhas últimas palavras e peço ao professor Thiago as suas últimas recomendações para aqueles que estão nos assistindo. Eu vou continuar aqui a sua fala, né? Eu acho que todo professor tem essa sensação, que aprendeu muito mesmo foi quando começou a dar aula, porque o melhor jeito de aprender é ensinando. Quando você verbaliza, você aprende mais. Mas isso não acontece só com o professor, não, Marcos. O engenheiro termina a faculdade, às vezes o mestre de obra ajuda ele nas coisas. Ele aprende mesmo quando pratica. O advogado aprende quando pratica. O médico aprende quando pratica. Nós sabemos disso e não queremos que o nosso aluno pratique. É incoerente, não é? Todo mundo aprende muito mais quando pratica o seu ofício. Então, é preciso que o aluno pratique o dele, que está na sala de aula. Fica só um adendo aqui, você encorajou os professores. Eu compartilho da sua fala, no sentido de que os professores precisam tomar coragem. E eu, como gestor escolar, queria que os gestores escolares também tivessem coragem, porque fica difícil para o professor encarar essa sozinho. É preciso lembrar que os pais foram educados no modelo tradicional. Então, as escolas precisam estar dispostas
a conversar com o pai e chegar para o professor e passar confiança e segurança. E dizer, pode fazer. Se o pai reclamar, eu vou explicar e vou chegar junto, eu estou contigo. Porque muitas vezes os professores não fazem com medo da crítica, com medo que a escola ceda as críticas dos pais e depois puxe a orelha dele, né? Então, assim, precisa ser um ecossistema que funcione todo em conjunto. A escola que eu digo, a gestão da escola precisa estar alinhada aos professores. Os alunos se adaptam a isso facilmente, eles gostam, mas as famílias também precisam entender que a proposta da escola é aquela. E se não gostar, vai ter que procurar uma escola mais tradicional, não é? Mas eu acredito que uma boa explanação, uma boa explicação é algo que funciona muito bem, pelo menos aqui tem funcionado, né? Então, são essas as minhas últimas palavras e eu espero que a gente continue evoluindo nesse sentido, porque países de primeiro mundo já estão evoluindo nesse sentido há algum tempo, não é isso? É verdade. Eu agradeço ao meu amigo Tiago Xavier, com o qual trabalho, desenvolvo alguns projetos educacionais já faz algum tempo. Sempre admiro a sua inteligência, a sua ética, a sua prática. Além de ser um bom amigo, é um grande profissional. Agradeço muito a sua participação, essa interlocução nesse bate-papo aqui com o pessoal da Solution. Agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade. Professores, eu queria, em nome da plataforma, agradecer imensamente a participação de vocês. Conforme vocês foram falando, né, acho que um leque vai se abrindo na cabeça da gente das dificuldades, dos desafios e de como vencer isso num momento tão atípico, né? Às vezes falta até adjetivo para a gente qualificar o que a gente está vivendo. Eu não sei quando o pessoal está ouvindo esse podcast, mas no momento em que a gente grava, a gente está no olho do furacão da pandemia. Então, perceber todas essas iniciativas para elevar a educação e para cada vez mais pessoas tenham acesso a ela, eu acho que é sensacional. Eu queria muito parabenizá-los. Muito obrigada, viu? Nós te agradecemos. E lembrando vocês que o curso de metodologias ativas do professor Max, ele já está na plataforma e vocês têm 10% de desconto com o cupom Solution10. Até mais.